Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Mas lembre-se, você pode também curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje vamos falar sobre um dos projetos mais ambiciosos da exploração espacial, a missão Artemis II, liderada pela NASA. A missão marcou o retorno de astronautas à órbita da Lua, reforçando os planos de exploração humana do espaço profundo. Além do marco histórico, a missão trouxe novos dados e descobertas que podem ampliar o conhecimento sobre o ambiente lunar e preparar o caminho para futuras viagens tripuladas. Mas os desafios são enormes. Segurança, tecnologia, altos custos de uma corrida espacial. Diante disso, o debate é: qual o real impacto da missão Artemis II para a ciência, para o nosso futuro, futuro da humanidade, envolvendo essa prospecção no espaço? Para falar sobre este assunto, o Visão 360 recebe Daniela Pavani, astrofísica, professora do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar aqui conversando contigo sobre esse tema. E eu, antes de começar o programa, já estava adiantando algumas coisas, porque são aspectos de curiosidade, certamente, que eu e muitos de vocês têm, mas tem muita coisa de cunho científico que a gente pode abordar. Dentro do possível, logicamente, porque é um programa da NASA, a gente tem acesso restrito a informações, mas já fascina tudo aquilo que a gente viu, né? Aquela chegada, eu estava contando, eu acompanhei ao vivo a chegada da tripulação, a volta deles. Havia grande expectativa sobre a integridade física, inclusive, dos tripulantes, e tudo saiu bem, graças a Deus, né? Antes da nossa pauta propriamente dita, vamos às notícias do dia? No Momento 360. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a morte de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. O relatório aponta que não houve participação de terceiros. Ele morreu após ser socorrido em Belo Horizonte, onde estava preso. Sicário havia sido detido na Operação Compliance Zero. A investigação foi enviada ao STF. Segundo a Polícia Federal, ele atuava como auxiliar do banqueiro Daniel Vorcaro. E aí, esta investigação apontou que ele teria se suicidado, teria atentado contra a própria vida. O INSS iniciou o pagamento antecipado do 13º salário para aposentados e pensionistas. A primeira parcela começou nesta sexta para quem recebe até um salário mínimo. Ao todo, a medida deve movimentar mais de 78 bilhões de reais na economia. O pagamento será feito em duas etapas, com a segunda prevista para maio e junho. Beneficiários podem consultar valores pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 135. A antecipação ocorre pelo 7º ano consecutivo. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou o novo Plano Diretor Urbano Sustentável por 22 votos a 12. O projeto recebeu 89 emendas e agora segue para análise da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E isso promete mais capítulos de polêmica, né? A proposta do Plano Diretor começou a tramitar em 2025 e contou com a participação popular desde 2019. O plano prevê ações voltadas às mudanças climáticas, mobilidade e acesso à moradia. E em instantes nós vamos para o mundo da Lua. Calma, vamos falar sobre a missão Artemis II, os reflexos
as consequências, o que pensar do futuro da humanidade nesta busca por conhecimento no espaço. A gente já volta. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre esta viagem ao espaço que trouxe muitas informações e nos deixa muito curiosos. Estamos falando da missão Artemis II, mas vamos além, falar justamente das descobertas, os rumos no espaço depois da expedição Artemis. A gente está vendo aí imagens, né, da tripulação, isto quando desta missão, que durou 9 dias. Nós vemos aí a preparação, a viagem e depois o retorno em pleno oceano, né? Isso chamou ainda mais atenção. Eu quero tentar entender pelo menos um pouco mais com a nossa convidada de hoje, a Daniela Pavani, professora astrofísica, ela que é do Departamento de Astronomia da URGS, pró-reitora de extensão. Mais uma vez, muito obrigado. O que dá para dizer dessa missão depois de realizado todo este processo, que vem bem antes da viagem, né, desses 9 dias e alguma coisa de viagem, e que certamente vai continuar agora com a análise de tudo que foi colhido de informações desta missão? Então, Glauco, de novo, obrigada por me convidar para estarmos aqui falando desse assunto que é... Eu acho que o que nos coloca é que a Lua foi recolocada nesse imaginário científico e político também do nosso tempo, né? Um marco, né? Eu nasci alguns anos depois que nós chegamos pela primeira vez à Lua, né? Nós chegamos lá em 69, nós chegamos em 71. Me tornei astrônoma porque vi os programas de televisão, via o Cosmos, teve influência direta, é isso? Com certeza, assim, era algo que me encantava. Tinha os programas, tinha o Cosmos, que era o programa do Carl Sagan, né? Só então, quem é da nossa época vai sabe entender. O que é, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco esse elemento de recolocar no imaginário, né? Das pessoas, o que é isso, né? Estamos chegando aqui e com semelhanças e, ao mesmo tempo, diferenças enormes, né? Então, a gente pode começar falando da tripulação, né? Temos uma tripulação com uma mulher, com um homem negro, né? O programa Apollo, que chegou em 69 à Lua, ele é precedido por um programa parceiro da NASA, em que mulheres foram treinadas e usadas como para investigação sobre os efeitos da gravidade, sobre a tripulação, né? E quando se inicia o projeto Apollo, a decisão é que homens é que deveriam seguir, né? Sim, estamos falando também de uma época... Uma outra época, exatamente, outra época. Né? Então, já começam essas diferenças ao mesmo tempo que tem semelhanças, né? Eu acho que a gente se pergunta isso, né? Por que voltar à Lua? Alguns se perguntam, será que fomos de fato à Lua? Né? Desculpa lhe interromper, tem muita gente que me fez essa questão. Vem cá, a gente foi mesmo? Existe dúvida ainda se o homem foi à Lua. Eu não sei até que ponto isso é brincadeira quando me perguntam, se as pessoas acham que foi sério. Eu me baseio naquilo que foi divulgado de cunho científico, né? Eu acho que tem muito uma certa desconexão das pessoas por falta de conversas como essa que nós estamos tendo aqui, né? Das pessoas identificarem o quanto o seu dia a dia é impregnado de descobertas científicas que têm a ver com a nossa ida à Lua. As pessoas dizem que não acreditam, porque tem realmente pessoas que não acreditam, né? E elas usam informações de internet, elas usam seu celular, que usam satélite, né? A história da nossa ida à Lua começa lá na década de 40, né? Com os primeiros balões, década de 20, na verdade, século passado, com os primeiros balões meteorológicos. Então, muitas vezes a gente vê esses resultados, tipo isso, né? Artemis, fomos para a Lua. Não começou ontem, não começou nem no ano passado, nem em 2020, quando a NASA começa esse novo programa, né? Mesmo o Apollo, o programa Apollo, que é de ali 61 até 69, 72, porque a gente seguiu indo para a Lua, né? Nós fomos em 69 e seguimos indo até 72, foram 12 astronautas. Chamou atenção, né? a pouca diferença de tempo entre até porque agora... passou muito tempo até ter a missão Artemis, justamente com esse objetivo de aproximar mais da Lua, né? Porque
foi todo um novo desenvolvimento tecnológico, né? A Apollo, foram desenvolvidos os foguetes, que era o Saturno V, né? Que levou o foguete e o módulo até a Lua, né? A própria módulo Apollo era uma outra tecnologia, né? A gente tinha um computador que era uma calculadora, quem é da minha área das engenharias e física, a gente usava as HPs, né? Era mesmo HP que nos levou para a Lua, né? Então, aqui para Artemis é todo um outro momento tecnológico que a gente vive, né? Lá a gente tinha botões analógicos, na Artemis a gente vai ter 2 ou 3, se eu não me falha a memória, sistemas redundantes computacionais, né? Para evitar, né? Um errou, um estragou, tu tem o outro errou, estragou, tu tem o outro, né? Então, é um outro paradigma tecnológico e eu acho que é isso que no senso comum e na nossa comunidade, muitas vezes não chega, como esses processos científicos, né, tecnológicos, de inovação, eles vão sendo construídos dia a dia. A gente vê a notícia, fomos para a Lua, mas tem, né, anos anteriores, né, de estudo, de desenvolvimento, de tecnologia. Então, acho que essas teorias de conspiração, como o pessoal, né, fala, acho que tem muito a ver sobre a falta desse debate no dia a dia das pessoas, delas compreenderem que o micro-ondas que elas usam tem a ver com a nossa ida à Lua, porque a gente precisava pensar em alimentos desidratados, né? Que o tênis, que hoje se usa para corrida... Como é que é? Me ajude isso, aqui. O micro-ondas, por quê? Porque quando tu vai, como agora, né? A gente tem... A Artemis, ela faz estudos sobre a presença de longo prazo humana, né? No espaço. Tem a questão da radiação que a gente recebe no espaço, né? Então, como a gente... reage a isso, né? Mas tu vai ter todo um processo, tem ausência de gravidade, então tu tem a alimentação que tem que ser específica, né? Os exercícios, todos esses aspectos de saúde. E lá na missão Apollo, menos a gente sabia disso tudo, né? Então, é quase uma década antes de 61 de estudo sobre o corpo humano, né? E tu tem que pensar isso, como é que as pessoas vão no banheiro? A gente estragou, né? Nos primeiros dias, né? O sanitário. Agora tinha um sanitário, naquela época era na própria roupa, né? Tinha tubos que ligavam, né? Tu precisa de uma alimentação, não pode ser uma alimentação como a gente tem aqui, né? Hoje essas comidas desidratadas, de rápido uso, elas vêm do desenvolvimento necessário para a viagem espacial dos astronautas, né? A gente tem uma série de roupas que a gente usa hoje, ou mesmo os tênis, né? Que foram um desenvolvimento para as roupas dos astronautas, né? Então, tem coisas que estão no nosso dia a dia que as pessoas não têm ideia. Mas o que o micro-ondas? Deixa eu entender, calma. Eu fiquei intrigado. Micro-ondas, hoje é impossível a gente viver sem o micro-ondas. Qual foi a influência? Porque tu precisa ter a comida, né? E tu precisa poder mexer com essa comida para que ele se alimente. Tá. Né? Isso aí, então essa tecnologia desenvolvida justamente pela necessidade. Essa é a inovação, né? A gente tem o desenvolvimento tecnológico e a inovação está associada com o que tu precisa desenvolver, inclusive dessa tecnologia. A própria né? comida, ela sofreu uma adaptação muito grande para épocas de guerra, né? Nós temos um equipamento que nós usamos em televisão que foi adaptado em virtude das guerras, que é o equipamento de transmissão ao vivo que a gente usa no nosso dia a dia aqui, inclusive, e várias outras emissoras. Ela foi desenvolvida para ser usada, essa ferramenta, em locais inóspitos, longe, por exemplo, da possibilidade de ter transmissão via telefônica, que na época ainda era o forte. E aí mandava direto para satélite e este equipamento hoje é usado abundantemente. Surgiu pela necessidade de cobertura na guerra. Então, para ver que é a resiliência. E falando assim, não só de ir da Lua, né, mas da ciência como a astronomia, né, a astrofísica, que é uma ciência básica, né, que muitas vezes, essa mesma pergunta, né, o investimento para ir para a Lua, ou o investimento para uma ciência básica que não tem no seu objetivo imediato um desenvolvimento tecnológico, né, mas essas ciências básicas, elas acabam gerando a necessidade do desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente está aqui com uma tela, tem palavras que já estão no nosso vocabulário como os pixels, né? Então, são as câmeras digitais, né? Da onde vem a origem das câmeras digitais, né? Nós, em astrofísica, nós estudamos o espaço, a gente capta a luz, né, que vem das estrelas, né, e precisa fazer a análise dessa luz. Essa luz nos dá informação, como a gente obteve, né, da Lua, que reflete a luz solar. Eu estudo essa luz, eu consigo ter informações sobre a composição química da Lua. Né? Deixa eu interromper rapidinho. Carioca, bota na tela essa imagem que está acontecendo aí neste momento. Isso, para mim, foi um momento de mais tensão, tá?
porque eu sou totalmente leigo no assunto, mas quando veio essa cápsula aí, com esses paraquedas para deixar a tripulação no mar, eu disse, não, será que tem como dar certo isso? Não só deu certo, como houve uma preocupação muito grande na hora de resgatar, porque toda a questão da radiação, né, que eles foram expostos, então tem uma série de exames, e aos poucos a gente vai entendendo essa realidade. Mas talvez daí surja essa pergunta de muitos leigos, inclusive mais do que eu, o que eu tenho a ganhar com isso? O pessoal foi para a Lua, mas e aí, o que vai influenciar na minha vida? Muito. Você estava falando da preocupação com a radiação, né? Um dos experimentos que foi realizado, né, que é na área da saúde, né? Então, foram coletadas amostras dos astronautas antes deles viajarem, amostra de sangue e celular, né, células. E um dos experimentos utilizados é o que eles chamam de órgãos em chip. Né? Isso já é usado em estudos oncológicos, por exemplo, hoje, né, em equipamentos que são do tamanho de um pendrive, que hoje quase não existe mais, né, o pendrive já está saindo da nossa memória, né? Então, ali são cultivadas células, né? Então, células do coração, células do pulmão, né? Essas células, elas fazem o mesmo processo físico do órgão, então, esse chip, digamos assim, o coração no chip vai bater, né? O pulmão no chip vai respirar, né? Então, esses órgãos no chip foram colocados na sonda, né, no foguete, junto com eles, viajou para o espaço, recebeu, então, doses de radiação, porque quando a gente sai do entorno da Terra, que a gente tem o campo magnético da Terra que nos protege contra as radiações intensas que tem do próprio Sol e do meio interestelar, meio do sistema solar, receberam essas radiações, né, e agora começam a ser analisadas e comparadas. O sangue também foi, né? Então, como se comporta o próprio sangue no espaço. Saliva foi coletada, né, aqui antes deles viajarem, na ida, né? E aqui na Terra, né, esses experimentos de órgãos no chip, né, as células ficam mantidas ali em torno de 30 dias vivas, né? E aqui foram 9 dias, e a ideia é o quê? Usar esses experimentos para longa duração no espaço. 6 meses a gente quer ficar no espaço. Vai para Marte, é mais do que isso, é 1 ano, né? Então, mas o que isso nos traz, né? Então, estudos sobre câncer, né? Que agora em ambientes extremos a gente consegue testar, né? A própria radiação, né? Os tratamentos por radiação, né? São situações, né, que são extremas nessas viagens, mas que nos permitem avançar muito rapidamente, né? Em questões do nosso cotidiano aqui, justamente porque é uma condição extrema. Né? A mesma coisa, assim, o Brasil faz parte do acordo Artemis, né? Como um dos países, são 63 países que assinaram um acordo com os Estados Unidos, né, para participar do projeto Artemis. O Brasil integra, né? Nós temos 2 projetos, que é de estudos de alimentos em condições extremas, né, usando o nosso know-how, reconhecimento internacional do Brasil em agricultura, em desenvolvimento de sensores, que nós temos uma tradição muito grande, né? Temos parcerias com a China, temos um satélite que foi há 30 anos lançado, que ainda está em funcionamento. Então, nós temos 2 projetos nessa área, um de alimentos, né, que é o Space Farm, que é justamente para testar e estudar alimentos em condições extremas, como produzir batata, como produzir grão de bico, e que isso reverte para nós, né? Nós estamos vivendo uma crise climática, né? Cada vez condições mais extremas de vivermos e de produzirmos alimentos, né? O outro projeto é o Selenita, que é de satélites, nanosatélites, que o Brasil tem muito know-how nessa área, né? Também fazem parte. Então, isso vai trazer para o nosso dia a dia avanços, né? E a questão da gente discutir é como isso se torna em melhorias para toda a população, né? E não para pequenos segmentos. Aí... assim, reforçando o que disse a professora, a missão acabou enquanto a nave, né, viajando, mas isso continua. Sim. Inclusive, a observação, é importante isso em relação aos tripulantes, que eles podem ter consequências ainda dessa viagem. E aqui, acho que o que chama bastante atenção é justamente a radiação. Sim. Então, eles continuam sendo observados e muitos dados sendo coletados. Nós estamos ainda numa fase muito inicial dessa nossa busca pelo espaço, apesar de tudo que já aconteceu lá, e não estou falando de Apolo, mas no passado mais recente, a gente está muito longe de chegar a aquilo que nós procuramos. Eu vou ser bem simplório. A busca
é por vidas que estejam em outros planetas. A senhora acha que isso é pertinente? Estamos muito longe disso? Eu acho que existe uma busca poética por vida. Até né? para achar aquele bichinho verde, Isso. com cara de ET, com jeito de ET. Mas eu acho que é importante a gente dizer que esse retorno ao espaço, né, ele está dentro de um contexto do que a gente vive hoje na Terra de disputas geopolíticas, né? Então, por que os Estados Unidos, né, coloca tanto recurso? Por que existe hoje não é a mesma Guerra Fria que existia entre Estados Unidos e União Soviética, né, mas existe uma disputa entre Estados Unidos e China, né, porque tem esse interesse de mineração, né? Então, minerar a Lua, minerar asteroides que têm metais que são raros aqui, né? Acho que tem esse aspecto, né, que é dos cientistas que se envolvem, das cientistas, né, que querem conhecer, que querem saber, né, poder estudar. Vamos a Marte, a condição de Marte, né, é uma Terra que não deu certo. O que aconteceu por lá, né? Um Vênus é uma Terra numa condição extrema de efeito estufa, por exemplo, né? Então, tem os aspectos científicos, mas é muito recurso aportado, né? E por que é muito recurso aportado? Porque está em jogo também esses aspectos econômicos e políticos, né? A gente tem acordos internacionais ainda válidos que tratam o espaço como um espaço de todos, né? Mas quem chega primeiro, né, lidera, né? Então, hoje... se lá Apolo era chegar à Lua na parte iluminada da Lua, né? A Lua tem uma face que está sempre, que não se volta para nós, é o lado oculto da Lua, né? Esse lado oculto, nós temos a presença, né? Já se tem estudos de que vai ter água, gelo de água. Né? Tá, mas foi essa que eles foram agora? Foi o lado fizeram... Por que a gente está agora... Por que a Artemis e a China também, que já lançou, a China em 2024... mandou uma sonda robótica, pousou no lado oculto da Lua, recolheu amostras, totalmente, isso os Estados Unidos ainda não conseguiu fazer, né? Recolheu amostras e está estudando essas amostras. Então, enquanto os Estados Unidos está, né, na dianteira de ter a sonda, de lançar, de fazer a órbita tripulada, né, a China tem a vantagem desse robótico. Qual é a vantagem? A China colocou 2 satélites que orbitam a Lua em pontos estratégicos que permite com que os seus equipamentos, os seus futuros taikonautas, como eles chamam, né, não vão ficar os 40 minutos sem contato com a Terra. Porque eles já colocaram satélites isso para mim lá. foi um negócio, para vocês que não entenderam, essa missão, Artemis 2, em determinado momento, no lado oculto da Lua, eles ficaram mais de 40 minutos sem comunicação. Sem comunicação. Então, você já está num ambiente... Vamos deixar por diferente, tá? Não é bem essa palavra. Um ambiente completamente diferente e ainda sem comunicação por 40 minutos. Né? É inóspito, é um risco, claro. Só de pensar nisso aí já me deu... Pode acontecer, exato, né? Porque a gente se comunica pelo espectro eletromagnético, né? Por ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. E tu precisa ter, né, nessa situação, tu tem a fonte emissora, né, e a fonte receptora, vamos dizer aqui, né, elas precisam estar em linha reta, precisam se enxergar, né? Então, como a gente tem a Lua, né, uma face dela que é o lado oculto, que nunca se volta para nós, isso tem a ver com o movimento da Lua rotando em torno dela e rotando em torno da Terra, e a própria Terra também. Não tem como, né? No momento que a nave está, né? Tu é o Sol ali, né? Então esse é o lado oculto. No momento que a nave está passando por este lado, né, a Lua se coloca como um obstáculo. Ter a né? comunicação mesmo. E aí o que a China já fez, né, foi isso. Ela colocou 2 satélites em pontos, chamam pontos lagrangianos, que são pontos no espaço quando a gente tem vários corpos, né? Que a gente tem a Terra muito massiva, tem a Lua menos e tem o Sol. E elas estão interagindo gravitacionalmente, né? O Sol nos puxando, né? A Terra puxando o Sol, né? A interação, a gente chama, né? Interação, ação e reação entre todos os corpos, né? Uma interação física. Mas tem pontos aqui em que eu posso colocar objetos orbitando que eles vão estar em equilíbrio, né? Eles gastam menos combustível. Então, a China colocou 2 satélites. Então, quando a sonda deles lá, está lá, a robótica está aqui, né? Pode mandar sinal para esse satélite ou para esse satélite que enxerga o lado oculto e enxerga a Terra. Puxa. Então, sim, queremos saber, né, o que tem na Lua, tem vida fora da Terra, mas
O que move também é o aspecto financeiro e político, né? E tem vantagens, né? Também econômicas, né? De mineração, de liderança política ao chegar lá. Nesse aspecto aí que a senhora falou, 60 e alguma, não sei quantos, 60 e poucos países, né? Que estão juntos nesse projeto. Nós temos direito a receber todas as informações ou não se tem conhecimento de qual é a nossa parcela de contribuição e de poder ganhar alguma coisa também com essa missão, enquanto o Brasil? O acordo, né, ele vai prever que exista entre os membros, né, uma transparência de informações. Né? Claro que isso não diz respeito à tecnologia do foguete ou da sonda. Tem né? coisa que é militar, inclusive. Exatamente. Né? Então, os dados coletados, né, as pesquisas que ali realizam, os participantes, né, o acordo ele prevê isso. O uso pacífico, né, tem todos, o uso pacífico, o avanço da humanidade, a transparência, né, dos membros. Em astronomia, a gente tem já uma tradição de compartilhamento de informações. Né? Nós temos uma quantidade enorme de telescópios em terra e telescópios espaciais, né? Que não, a gente está muito acostumado a falar do Hubble, agora o James Webb, né? Mas além disso nós temos outros equipamentos que também orbitam a Terra, ou estão um pouco mais distante, que também colhem dados. Né? E hoje a gente tem uma quantidade inimaginável de dados. Né? Então, na astrofísica, né, eu que sou astrônoma, por exemplo, vou fazer uma submissão para pesquisar alguma coisa nesse telescópio. Né? Mesmo que o Brasil tem 2 telescópios, inclusive em parceria com os Estados Unidos, né, o Gemini, que são os telescópios gêmeos, né, tem um no hemisfério sul, um no hemisfério norte. Nós temos uma porcentagem, o Brasil aporta recursos, e tem um telescópio que nós desenvolvemos, né, equipamentos, que é o SOAR, que fica no Chile. Né? Tudo isso é coordenado pelo nosso Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, sejam para esses, eu tenho... o Brasil tem um tempo maior disponível porque a gente financia, né? Aporta mais. Mas eu posso submeter para qualquer telescópio, né, que exista no mundo. Né? Vou ter uma parte do tempo para quem não financiou, mas são cientistas de todo mundo. E aí é pelo mérito, né, pela proposta. Eu vou ter ali, eu ganhei, fiz a minha observação, eu vou ter um tempo X para analisar e ter a preferência de análise e divulgação dos dados. Passado esse tempo, os dados se tornam públicos. Eu tenha publicado ou não tenha publicado. Então, já se tem, né, uma tradição, né, e acordos firmados dessa transparência e dessa troca de informações. Né? Até porque a gente está falando de algo que não é de ninguém, mas que é de todo mundo. De todo mundo. Que é o espaço em Exatamente. si. Mas tem a questão de, e quem é que está bancando? Né? Então, é uma relação, eu entendo, é uma relação que todos podem ganhar, mas uns ganham mais e outros ganham menos à medida que houver a capacidade, inclusive, de investimento. Eu não sabia que o Brasil tinha também essas ferramentas, esses dispositivos, e que, de certa forma, olha com tanto interesse esse assunto. Sim, nós temos, né, aqui, então eu sou professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Física dentro da universidade, e o nosso grupo do Departamento de Astronomia é um dos grupos de grande impacto no país e internacionalmente. Né? Nós legal. o Brasil contribui de forma muito significativa, né? Aqui em São Paulo, na USP, né? Tem também universidades particulares, mas as públicas têm um destaque maior, né? Porque tem um investimento maior de recursos, né? As universidades públicas acabam tendo, é onde se realiza a pesquisa, né? Mas nós temos também astronomia, colegas que estão em universidades comunitárias ou privadas que também contribuem. Nós temos aqui, por exemplo, a professora Thaisa Stort Bergman, que é liderança internacional no estudo de buracos negros, né? Temos o professor Kepler de Oliveira, que agora não vou falar há quanto tempo, senão ele vai me xingar, que eu já nem me lembro, né? Foi meu professor, hoje é meu colega, ambos foram meus professores, hoje colega, que fez a observação da primeira estrela de diamantes, né? Na sua pesquisa, né? Então, e poderia citar cada um dos colegas ali do departamento que são lideranças nacionais e internacionais. E quando eu vejo trabalhos, por exemplo, o Observatório Astronômico lá em Santa Maria, que tem o pessoal lá que trabalha com isso, tem a Quinta Quara também, né? A gente, de vez em quando, recebe imagens deles e eu fico assim, poxa, a pessoa tem que gostar. Sim. Eu acho que não é assim, eu vou fazer por obrigação. Não, a pessoa tem que gostar do assunto. Isso move muito quem trabalha com essa área, né? Mas é um vasto campo, é um campo tão grande para ser descoberto que eu imagino que a gente ainda esteja engatinhando. Sim. Então, muita coisa precisa ser feita.
Eu quero fazer um intervalo e já a gente volta falando, inclusive porque o assunto Marte ele ganhou muita importância também, porque de certa forma é uma corrida para entender o que acontece em Marte ou o que pode acontecer, o que nós podemos fazer em Marte. E é um assunto que eu queria abordar no próximo bloco, e até essa questão de profissionais que estão envolvidos com estes assuntos de astronomia. E já eu vou dizer por quê. Eu tenho uma curiosidade muito grande e eu lhe convido daqui a pouco para a gente continuar esse bate-papo. É rapidinho e nós voltamos. Estamos nós aqui no Visão 360, no mundo da Lua, como a gente brinca, né? Falando sobre essa missão Artemis II, as descobertas envolvendo o espaço, né? As pesquisas, todo esse trabalho que envolve este assunto que é maravilhoso, mas bem desconhecido ainda. E antes do intervalo, eu mencionei a questão de Marte, né? Que... Sim, teve essa missão, Artemis II, devemos ter Artemis III no futuro bem próximo, né? Eu não sei qual é a grande diferença, eu já até gostaria de tirar essa dúvida, mas Marte entra como uma das prioridades agora. O objetivo é o quê? Ver se há condições de vida ou exploração, como a senhora falou no bloco anterior. Então, caminham várias coisas associadas, né? Então, agora, Artemis II, né, fez esse voo em torno da Lua, né? A ideia, então, é no próximo ano eles conseguirem, as próximas, né, Artemis é para chegar no pousar novamente ali no hemisfério sul da Lua, né? E esse processo é o processo de chegada a Marte, né? Porque a Lua é o local mais próximo, a gente pode pensar assim, né? Justamente para desenvolver, pensar uma base lunar, em que tu tem ali um ponto de parada, né? Em que tu testa também essas condições mais inóspitas, né? Porque quando tu chega em Marte, tu tem condições mais extremas e é mais distante, né? E se quer ir a Marte, por quê, né? Assim como a Lua também nos permite ter uma compreensão melhor sobre a Terra, né? Estudar a Lua, estudar a sua composição química, os processos que acontecem, né? Lá na Lua, elas nos ajudam a compreender a história da Terra, né? A Lua não sofreu mudanças em função da nossa presença como nós temos na Terra, né? Que a gente tem mar, a gente tem vento, a gente tem ação humana que vai moldando, né? Então, a Lua ainda preserva informações lá da origem, né? Da sua origem, junto com a Terra. E quando a gente vai para Marte, né, a gente já está no extremo, né, do que a gente chama de zona habitável, né? Quando a gente tem uma estrela, nós hoje compreendemos que para desenvolver vida como nós conhecemos, né, sempre a partir do que nós da conhecemos, nossa experiência, né? A Terra ela está exatamente na distância, né, que poderia propiciar o surgimento da vida como nós conhecemos, né? Onde nós estamos do Sol, que é a nossa estrela, a energia que chega ela é suficiente para manter uma temperatura, a grande discussão hoje, né, das mudanças climáticas, mas o Sol, né, em relação ao Sol, mantém uma temperatura equilibrada. E a gente tem aqui água no estado líquido, sólido, gasoso. O ciclo da água permite a vida aqui na Terra, né? Marte e Vênus, cada um em direção ao Sol e o outro se afastando do Sol, estão nos limites externos dessa zona de habitabilidade, né? Então, a gente já sabe que teve água em algum momento, né, em Marte, a gente já tem os canais que tem lá. Então, assim, chegar a Marte é estudar também mais profundamente a história do sistema solar. Com esse negócio, quando falo teve água em Marte, parece que a gente está vendo um filme, né? Aquelas produções do cinema norte-americanos mostrando... Inclusive, tem um filme que é muito legal, que a pessoa fica isolada no planeta lá, tenta fazer uma horta, enfim, eu recomendo, é só procurar nos buscadores. Mas então teve água mesmo em Marte. Sim, né? Então chegar a Marte nos possibilita isso, né? É cada um passo a mais para a gente fazer viagens cada vez mais distantes, né? Estudando todas as relações, né? Implicações para a tripulação, para equipamentos, né? Então, isso se torna muito importante. A Artemis, ela o projeto Artemis é o projeto para chegar em Marte, né? A Lua é
o pit stop no meio desse caminho, né? Mas que já traz muitas informações. Desse longo caminho, né? Nós estamos falando, caminho. Parece que é perto. Falando nisso, a gente estava falando de universidades públicas, acho que foi semana passada, saiu a reportagem de um colega, professor, se eu não me engano, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que estuda asteroides e que conseguiu, apresentou numa revista, um caminho a Marte mais curto, né? Olha só. E é um professor universitário que atua aqui, né, publicou, que permite uma chegada em menor tempo, que pode variar acho que o tempo máximo pode chegar até 7 meses. Agora eu não posso falar, não vou falar números, porque eu posso me enganar, assim. Mas algo bem importante, porque esse é um dos problemas de Marte, né? A gente tem janelas. O filme, que é baseado num livro que tu comentou, né? Justamente segundo a minha produção, isso que acontece, né? Exato, a história é essa. Perdidos em Marte, segundo a minha produção aqui, eu não lembro do nome. Que é muito bom, ele é um filme que tem a base de conhecimentos científicos que ele traz ali, são informações... Te dá uma noção do que seja realmente a realidade. A provocação que eu lancei antes, e que eu queria trazer agora para a discussão também, é sobre profissionais que se envolvem com esse assunto, né? Que estão hoje no meio acadêmico, que são pesquisadores, e até sobre a nossa entrevista de ontem com um professor universitário para falar de biocombustíveis. Ele me trouxe uma informação que foi bem impactante, que não há renovação no próprio meio acadêmico, há falta de pessoal já para tratar deste assunto. Quando a gente fala em astronomia, qual é a realidade hoje? Então, a gente vive um momento, né, do ensino superior no país que é bastante preocupante. Diz respeito não só às universidades públicas, federais, estaduais, mas também ao ensino das universidades que são privadas, comunitárias, que é uma diminuição de procura dos jovens no ensino superior, né? A gente acho que tem várias questões aí, né, envolvidas, né? Uma certa... talvez uma ideia muito imediata, né, com redes sociais, com influenciadores, né, de que eu faço fortuna da noite para o dia, né, de que a universidade talvez não vai me trazer status social no sentido de ascensão social, né? Eu acho que, de certa maneira, essa é uma ideia que existia algumas décadas atrás e que foi sendo um pouco minada e que não é verdade, né? Porque a gente tem estudos que mostram que aqueles profissionais que vão para o ensino superior, eles vão ter aumento de salários de 20%, 30%, 40% daqueles que não têm o ensino superior, né? Mas mais do que isso, quando a gente está falando, né, de um projeto como esse, né, de procura espacial, que envolve aqui, a gente tem área da saúde envolvida, as engenharias, né, ciência de dados, computação, a física, a astronomia, né, a gente precisa de profissionais, né, para esse campo que é fundamental, para esses campos que são fundamentais para um desenvolvimento do próprio país, né? Como é que a gente vai desenvolver o país sem profissionais na área da saúde, sem profissionais na área das engenharias, embora seja a minha área, as exatas, vou ter que dizer, a área da ciência, tecnologia e informação é fundamental. É o que a gente desenvolve o dia a dia da indústria, né? Vai do ônibus ao biocombustível, né? As questões de saúde, e a gente vem vindo uma queda, não só de procura do ensino superior, mas de procura nessas áreas. Engenharias, por exemplo, sempre era muito procurada, né? Sim. A física nunca foi muito procurada, né? A física não é... A astrofísica, a gente tem o curso aqui, bacharel de astrofísica. Alguns anos atrás, nós tínhamos mais de 10 estudantes por vaga disputando, né? Hoje já caiu para 3 por vaga, para 2 por vaga, né? Engenharia, que era super disputada, porque as pessoas enxergam, né, essa possibilidade de salarial, começou também a ter uma baixa procura, né? Então, a gente está num momento muito grave, uma encruzilhada nacional, assim, tem que fazer o chamamento aos jovens, né, de que a universidade é um caminho, não é só um caminho de formação, né, a gente que viveu a universidade é um caminho de vivências, de amizades que vão para a vida toda, cultural, né, que impactam, nos transformam, né? É uma possibilidade. E nos transformam também do ponto de vista econômico, porque é isso que a gente também busca, né? Com toda a certeza. Assim. Então, o chamamento de que venham à universidade, procurem os cursos, né? Comentaste que eu sou pró-reitora de extensão, né? A extensão na universidade é justamente o aspecto da formação acadêmica que busca trazer essa interconexão, né, da universidade, do conhecimento que é produzido na universidade com a sociedade, com as comunidades, territórios, empresas, né, entidades, movimentos sociais, né, trazer
trazer para dentro da formação, né, do nosso estudante os problemas concretos, né, que ele entenda que ele está alcançando um sonho, um desejo, ele, né, querem algo, quer ser engenheiro, quer ser médica, quer ser arquiteto, né, enfim, é um sonho pessoal, mas esse sonho pessoal, ele é vivido num ambiente coletivo, né, na sociedade. A nossa profissão, né, tu como jornalista tu está interagindo, né? Então, a extensão permite essa vivência da gente entender que o nosso sonho conversa com a nossa sociedade, né? E faz esse chamamento. E agora, dia 16 de maio, vou fazer o meu comercial, né? Pois não, dia 16 de maio, a URGS, né? Hoje aí considerada a melhor universidade do país, né? Com muito orgulho para todos nós. Está com as portas abertas, é o evento que a gente chama Portas Abertas. Todos os cursos, nós temos mais de 90 cursos de graduação, cursos de pós-graduação, todos abertos, né? Para que os jovens, as famílias, né? Hoje é muito legal que não são só os que estão terminando o ensino médio, vão crianças também, né? Conversam com os estudantes, conversam com os professores, com os técnicos, fazem atividades para entender, vão lá na física, vão subir no nosso observatório astronômico, a gente tem lá um telescópio para observação do Sol, né? A gente mostra os laboratórios, a gente tem ali laboratório de colisão de partículas no Instituto de Física, né? Vai lá no Campo Saúde, vai entrar nos laboratórios, vai conhecer o que é feito, né? Nas engenharias, enfim, toda a universidade aberta, justamente para chamar, né, a nossa comunidade a reconhecer a universidade, mas os jovens também se encontrarem, né, e quem sabe ali, novembro, ao vestibular, venham para a URGS. Né? É trazer a população para dentro do meio acadêmico, mesmo que seja para conhecer por um dia. E eu já fiquei curioso, né? Laboratório de partículas, eu sou curioso por natureza. Não gosto de física, vou ser bem sincero. Mas, assim, é uma oportunidade tanto. Eu só queria confirmar dia 16 de maio. Das 9 às 2 da tarde. Toda a universidade. Já marquem na agenda aí, porque é uma oportunidade e tanto. Agora, seguindo o nosso assunto aqui da astronomia e desta... Eu não sei se dá para chamar de corrida, porque a gente tem alguns protagonistas bem definidos, né? Eu acho que China se destaca, Estados Unidos, eu não sei a que pé está a Rússia, a antiga União Soviética, tinha seus projetos, hoje eu não sei em que pé estão do ponto de vista da Rússia em si, né? O Brasil depende muito ainda do que se faz lá fora, embora a senhora tenha citado aí que nós temos satélites, que nós temos monitoramento, a nossa realidade, ela é dependente dos Estados Unidos diretamente? Não num nível de dependência. A gente tem colaborações, né? E não só na área da astronomia, como eu comentei, né? Mas, por exemplo, na área da astronomia e astrofísica, né? Nós temos o que é as colaborações, o conhecimento que muito contribuiu, né? Dos estadunidenses. Mas a gente tem, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, né? Aqui no Chile, que é um dos melhores lugares no mundo para ter telescópios, né? A grande maioria dos telescópios que estão ali é da ESA, né? Nós temos parcerias, né? Temos colaborações, né? Temos na China colaborações, enfim, né? Com eu todos, lembrei né? que teve inclusive um foguete que era na base de Alcântara, que deu problema, inclusive, mas era uma cooperação com a China. Com a China, já teve com a Índia, né? Então, o Brasil, eu acho que isso tem um aspecto que é muito importante na diplomacia brasileira, né? Que é reconhecida internacionalmente por ter essa postura de diálogo com todas as nações, né? Então, o Brasil firma acordos, né? Mas a gente não tem uma relação de dependência, né? Nós temos o programa ali com a base de Alcântara, que a nossa base é muito privilegiada, porque ela está próxima ao Equador, ela é muito disputada, né? E eu acho que acertadamente já... existe essa discussão, né? Por exemplo, os Estados Unidos já quis alugar a nossa base, né? Numa proposta que era alugar e, enquanto eles estivessem lá, ninguém nosso poderia entrar. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar como um país soberano. Questão de soberania, né? Também, né? A gente tem que fazer parcerias em que a gente aprenda também. Obviamente, eles têm desenvolvimento tecnológico, seja Estados Unidos, Europa, China, estão à frente em muitos aspectos, né? Mas não que nós não tenhamos condições, né? Que nós precisamos de investimento, um investimento pesado que ainda não é feito nem em educação, nem em ciência e tecnologia no Brasil, né? Mas nós temos a capacidade, onde nós vemos brasileiros, né, brasileiras cientistas atuando, nós temos protagonismo, né? Porque temos essa capacidade, né? Então, essas parcerias, buscar essas parcerias em que a gente reconhece que o outro conhece mais, tem mais tecnologia, né? Mas que nós também temos a contribuir e que tem que ser uma parceria em que a gente também aprende, em que a gente também traz para o Brasil, né?
novos conhecimentos, novas tecnologias, é fundamental. Tem uma área, e agora eu lembrei deste assunto, que é preponderante, inclusive, no interesse brasileiro, que é a questão de monitoramento meteorológico. O Brasil tem sofrido muito, o mundo inteiro tem sofrido muito, né, com o clima, os desastres que acontecem. A gente aqui teve eu até nem gosto de lembrar, mas a gente tem que lembrar se for para melhorar, para ter a resiliência, que é uma palavra que muito se usou também, né? E o uso de satélites, logicamente, dessa tecnologia ajuda muito. Então, esse é um dos aspectos que está sendo bem abordado pelo Brasil, porque a gente tem que ter capacidade de prevenção e capacidade de adaptação quando acontece o pior cenário. Exato, assim, se a gente for pensar, infelizmente, o que aconteceu, né, que nos marcou em 2024, né, que aconteceu ali, os nossos cientistas e pesquisadores, né, do Brasil, da universidade, já apontavam, né, não foi surpresa para quem é da área, né? Nós temos, né, nesse campo da meteorologia, da previsão climática, temos contribuições importantes, né? Infelizmente, não buscaram aqui, né, nem em Porto Alegre, nem na URGS, as parcerias foram buscar fora e ouviram a mesma coisa que nós dizíamos aqui, né? Hoje, inclusive, a universidade está construindo o seu centro de gestão de riscos climáticos, né, que vai ser lá no nosso campus Litoral Norte, em Tramandaí, com apoio da FINEP, com apoio do CNPq, né? Por quê? Porque nesse campo, além, nós temos protagonismo nos sensores, por isso, inclusive, é um dos projetos, né, com a Artemis, mas também temos um estudo aprofundado e pesquisadores que atuam. Hoje, uma questão chave para nós na questão climática é entender os oceanos, né, a variação das temperaturas nos oceanos. E no nosso Centro de Gestão de Riscos, hoje a gente tem um projeto de pesquisa que é o ProCosta também, com apoio da FAPERGS, com outros financiadores que têm trabalhado nesse aspecto, né, e que pretendem, então, ampliar a partir dessa rede de pesquisadores que a URGS tem liderado, né, para conseguirmos atuar nesse campo de melhoria, né, de qualidade da previsão a partir de mais satélites, de mais estações meteorológicas, mas também de acompanhamento das variações climáticas e de temperaturas nos oceanos. Isso hoje é chave para nós, né? Se nós não acompanharmos, não tivermos a capacidade de identificar as variações e entender os oceanos, né? Está sendo previsto aqui grandes mudanças, impactos, né, climáticos em função do El Niño, né? El Niño, então. A gente precisa conhecer, né? E temos capacidade, precisamos de investimento nesse sentido, né? E só para citar mais um campo, né, que é o uso de sementes que estão sendo estudadas, né, sementes com... Eu não sei exatamente o termo técnico, enfim, mas num ambiente diferenciado. Isso diz diretamente a nossa produção agrícola, que, afinal de contas, o mundo precisa se alimentar. Então, também seria uma pesquisa muito bem-vinda nesse campo da astronomia. Astronomia, astrofísica, enfim. Eu quero muito lhe agradecer, professora Daniela Pavani, ela que é astrofísica, professora de astronomia da URGS e pró-reitora de extensão. Achou uma brecha na agenda para nos ajudar a entender a Artemis II, essa missão que ainda está acontecendo, a Artemis 13 e essa busca por conhecimento no nosso espaço. Muito obrigado por sua presença aqui. Glauco, muito obrigada pelo convite, a ti e a toda a equipe. E estamos sempre à disposição para dialogar e aprender junto, né? Esses diálogos fazem a gente se rever e aprender também. Muito obrigada. Perguntas não vão faltar, certamente. Se houver disponibilidade, a gente volta logo em seguida aí para conversar, porque esse é um assunto que nos interessa a todos, essa é a verdade. Mais uma vez, então, muito obrigado por sua presença. E a você também, obrigado pela companhia, você que está sempre com a gente, das 9h30 às 10h30 da noite, com assuntos que fazem a diferença na rotina de todos, né? Ficamos por aqui no Visão 360. Você sempre nos acompanha na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!